Olá pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre peixes. Esses organismos são o primeiro dentro dos cordados, né? Então eles possuem algumas peculiaridades e é isso que nós vamos abordar na aula de hoje. Esses organismos, eles possuem o seu tegumento, o seu esqueleto diferente de acordo com o grupo com o qual eles participam. Então nós temos o grupo dos peixes cartilaginosos, e esses peixes cartilaginosos, eles possuem algumas especificações, como por exemplo, a sua boca é uma boca ventral, ou seja, ela fica na parte de baixo do organismo. A última barbatana, que é essa daqui, ó, que pode ser chamada de nadadeira também, ela é uma nadadeira pélvica. Essa nadadeira pélvica, ela é diferenciada em órgão copulatório, que se chama clasper. E é isso que vai dar a reprodução. Só os machos possuem esse clasper. Aliás, os machos possuem 2 clasper para poder fecundar as fêmeas. Os tubarões e raias, que são os organismos desse grupo dos peixes cartilaginosos, eles possuem então o esqueleto de cartilagem. E isso é muito interessante nesses organismos, porque também tem dentro deles uma estrutura que é muito específica, que é o fígado, no qual esse fígado ele geralmente se enche de óleo para ajudar na flutuabilidade, uma vez que esse organismo ele nunca pode parar de nadar. Tá? Então, para ajudar na flutuabilidade, o fígado acaba se enchendo de óleo e é um mecanismo muito importante e único dos peixes cartilaginosos. Agora falando um pouquinho dos peixes ósseos, que são esses aqui. Os peixes ósseos, a boca dele é uma boca que a gente chama boca terminal, porque é sempre na ponta. Não tem a especificação da nadadeira, né? Então, por isso, no caso do cartilaginoso, é uma exclusividade deles, tá? Porém, esses organismos têm uma estrutura chamada opérculo. Esse opérculo vai ajudar na circulação da água, fazendo com que o organismo consiga parar de nadar e mesmo assim a sua respiração continue acontecendo, que é o que não acontece com os peixes cartilaginosos. No caso dos peixes ósseos também, eles possuem o que a gente chama de bexiga natatória. E isso sim ajuda na flutuabilidade. Esses organismos, eles são, independente de ser peixes ósseos ou peixes cartilaginosos, eles acabam apresentando algumas características em comum. Como, por exemplo, o seu sistema circulatório. O sistema circulatório, a gente chama de sistema circulatório fechado, porque o fluido, né, como a gente chama de sangue, né, mas o fluido dele circula em vasos. É uma circulação que a gente chama de circulação simples, porque passa apenas uma vez pelo coração, e uma circulação completa, porque o sangue arterial ele não mistura com o sangue venoso.
Outra particularidade desses organismos é o sistema excretor, que possuem uns rins que são chamados de rins primitivos, compostos de mesonéfros, e o produto de excreção deles é a amônia, no caso dos ósseos, e a ureia também, no caso dos cartilaginosos. O sistema nervoso desses organismos, eles são bem desenvolvidos. Por quê? Eles possuem nervos que se estendem ao longo do corpo, né, tanto dos ósseos quanto dos cartilaginosos, mas eles possuem o que a gente chama de linha lateral. Essa linha lateral ela é muito importante para sentir a vibração e a temperatura da água. Então, ela é o que a gente chama de termorreceptora. E isso faz com que o organismo consiga se adaptar melhor ao meio onde ele vive, principalmente no caso dos peixes cartilaginosos. O tubarão ele tem uma capacidade que vem aí do seu sentido, né, de conseguir sentir uma gota de sangue a quilômetros de distância. Então, isso é uma especificação justamente dos peixes cartilaginosos e dos tubarões especificamente falando. Falando um pouquinho da reprodução desse organismo, a reprodução dele é fecundação no caso dos ósseos, fecundação externa. Então isso ocorre na água. O macho solta os espermatozoides, a fêmea solta os óvulos e a fusão do óvulo com o espermatozoide ocorre na água. Já os peixes cartilaginosos possuem a fecundação interna, com cópula, mas eles são o que a gente chama de vivíparos, né? Ou seja, o organismo, na verdade, são ovovivíparos. O organismo produz, né, no caso a fêmea, produz o ovo. Esse ovo ele é desenvolvido dentro do corpo da fêmea. E aí, quando esse indivíduo já está pronto, já está desenvolvido, aí ela solta esse indivíduo, então tem o parto, e aí não existe o cuidado parental com esses organismos, então eles soltam os seus filhotes e vão embora, né? E assim, quando eles sobreviverem, tá bom, né? Então não existe essa parte de cuidado parental. Claro que a gente pode achar os peixes tanto em água doce quanto em água salgada, porém os cartilaginosos, principalmente os tubarões, são específicos na maioria das vezes de água salgada. Porém, tem alguns tubarões que no caso a fêmea, para gerar o seu filhote e ter menos prejuízo em relação à predação, ela entra no rio, tem o seu filhote lá, vai embora e deixa o filhote lá. Assim o filhote vai se desenvolvendo, a partir do momento que ele estiver pronto, ele vai pro mar também e sai ali daquele rio. Bom, pessoal, esse foi um pouquinho sobre o grupo dos peixes. Não esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, nenhum videozinho novo. E até a próxima!